Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a obra Cachorro Velho, da autora cubana Teresa Cárdenas. Bora lá? Como eu falei para vocês, a gente tem um clube do livro, eu e a Carol, chama-se Clube Entre Linhas e Eras, onde a gente está fazendo agora um passeio pela América Latina. É o nome do nosso primeiro curso. É uma incursão literária em obras de autores latino-americanos. Está sendo super legal. A gente está lendo obras assim incríveis. A primeira foi 100 Anos de Solidão, a segunda foi Cachorro Velho e agora nós estamos lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Está sendo muito interessante porque era uma falha que eu considero, sabe, minha. Eu tinha lido muito pouco de escritores latino-americanos e esse curso ele tá me ajudando muito assim a conhecer novos autores e a poder conversar sobre essas obras, sabe? Tá sendo super legal. Essa obra aqui, Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, quando eu estava fazendo uma curadoria para o nosso curso, eu estava procurando autores cubanos. E dentre os que eu comecei a pesquisar, eu me interessei muito por essa escritora. A Teresa Cárdenas, ela é uma autora cubana. Ela teve uma vida muito humilde com a mãe e o irmão durante a infância. E ela resolveu começar a escrever porque quando criança que ela aprendeu a ler, ela não se identificava com as histórias que ela lia. Eram histórias contadas por pessoas distantes e geralmente brancas. Então ela, conforme ela foi crescendo, ela foi tendo essa vontade de falar mais sobre crianças e adultos negros. E eu achei fantástico. Ela tem uma outra obra que está na minha lista que eu quero ler também, que é Cartas para Minha Mãe. Mas eu queria escolher uma obra que não fosse tão longa durante a curadoria, porque a gente já tem outros livros mais longos, então eu queria intercalar com leituras menores. E esse aqui é um livro que ele tem só 96 páginas, se não me engano, e é uma leitura assim, ó, muito fluida. Quando eu li ele assim, para não dizer que foi num dia só, foram em 2, porque é uma leitura muito boa. A escrita dela é muito fácil, é muito gostosa da gente ler, sabe? E o assunto também. O assunto ele não é fácil, ele é por vezes intragável, mas a forma como ela nos conta é justamente para a gente conseguir se imaginar ou perceber, ao menos, o que era a vida e o que era o sofrimento dessas pessoas. Cachorro Velho é uma obra que vai falar para nós sobre um senhor escravo que nasceu dentro de um engenho, passou a vida dentro desse engenho e agora, no auge dos seus 70 e poucos anos, ele está tendo a oportunidade de repensar a vida dele. Aqui a gente vai ter esse senhor cujo apelido é Cachorro Velho, porque quando ele nasceu, ele ficava correndo atrás da mãe dele e das outras mulheres, porque ele não teve muito contato durante algum tempo com a mãe dele. Foi muito rápido. Ele logo que perdeu a mãe, que o dono vendeu para outra pessoa, a mãe dele ficou com ele. Ele andava pela casa atrás das outras escravas, querendo carinho, querendo atenção. E o patrão disse que ele tinha
cara de cachorro velho, de cachorro pedinte. E desde pequeno esse foi o apelido que ele ganhou. Durante as lembranças dele, que é o que a gente vai tendo aqui nessa leitura, a gente vai saber atrocidades que aconteciam e com crianças. Ele narra aqui a história de uma criança que foi dada de presente para o filho do patrão, e quando o filho do patrão ganhou uma arma, ele acabou atirando e matou essa criança. E uma coisa que me chocou muito foi que daí, assim, a mãe a senhora do engenho, né, mandou em determinado momento que desse alguma roupa nova para aquela mulher parar de chorar. Como se qualquer coisa que ela pudesse dar para aquela mulher tirasse a dor da perda do filho que ela acabou de ter. A gente vai ter outros relatos, como uma coisa que o cachorro velho, esse escravo, começa a pensar muito agora, em um senhor, que há muito tempo atrás também, um velhinho, que era escravo, e quando ele chegou perto dos 70 anos, o dono do engenho já achou que ele não tinha mais nenhuma funcionalidade ali. Porque eles começam trabalhando dentro de casa, daí eles vão para os currais, daí eles iam para colher e plantar cana, e depois, com uma idade mais avançada, eles iam para a porteira, que era o lugar onde o cachorro velho agora vai estar ocupando esse trabalho na porteira durante a história. E ele vai relembrar que esse outro senhor, há um tempo atrás, estava idoso e estava perdendo a visão. E que daí o dono do engenho falou que ele não tinha mais nenhuma utilidade para o engenho, porque cego ele não podia mais ficar no portão, né? Enfim, na portaria. E então, iam fazer o que com ele? Ele estava dando gasto, porque ele estava... É a mentalidade da época, tá, gente? Eu não concordo com nada disso, estou falando o que acontecia na história, no cachorro velho, tá? Embora a gente tenha relatos, e quem já teve a oportunidade, assim como eu, de ir em arquivos mais antigos do seu estado e pesquisar, vocês vão ver diversos livros com as cartas de alforria, ou, como eu tive acesso em Porto Alegre, a documentação dos engenhos antigamente, de compra e venda de escravos, com as descrições que eles davam para os escravos. Era uma coisa bizarra, tá? E tudo isso ela vai trazer para nós aqui nessa história, tá? Mas seguindo na parte do senhor que eu estava falando, esse senhor, por estar dando gastos para a fazenda, eles resolveram assim, bom, a gente não pode matar ele, porque os outros escravos vão ficar revoltados. Então, a gente vai tirar ele de dentro da senzala, do galpão, e a gente vai deixar ele ao ar livre, ao relento. E ele dure o quanto durar. E o velhinho se posicionou e que não ia morrer. E aquele velhinho ficou 1 ano, 2 anos, vivendo daquele jeito. Até que um dia esse senhor foi encontrado, enforcado numa árvore. E a desculpa era que ele teria feito isso com ele mesmo. Uma coisa que era impossível, né? A gente vai ter relatos dele mesmo, do cachorro velho, quando era mais novo, falando sobre ter sido tirado da mãe tão novo, sobre como ele se apegava numa escrava que contava as histórias da terra. A gente vai ter a noção de passagens assim que ele fala, que antigamente ele sonhava em voltar para a África, que era a terra dele, daquelas histórias que ele ouviu essa senhora contar, enfim.
e que nesse momento para ele a morte já seria uma bênção, porque ele não tem mais o que fazer, né? E tem uma parte que me pegou demais, assim, que nos mostra que a prisão ela também está na nossa cabeça. Ele, como porteiro, ele foi fechar a porteira, porque entraram algumas pessoas, e o chapéu dele, era um dia de vento, e o chapéu dele voa para fora. E ele vai atrás do chapéu, mas ele saiu realmente porque ele estava indo atrás do chapéu. E logo que ele se vê para fora da porteira e a distância que ele percorreu atrás do chapéu, ele se apavora e ele volta correndo de medo que alguém veja ele a tal distância e ache que ele está fugindo. Isso já era motivo para acabar com a vida dele. E ele, naquele ponto da vida, ele não está querendo nenhuma desonra para ele mesmo, entende? Tipo, não fugi até agora, né? Vou fugir agora por quê? E ele, nos pensamentos também, ele vai nos narrar uma história de um amigo dele que acabou iniciando uma tentativa de fuga, uma rebelião, e esse amigo é assassinado e arrastado, né, com cavalos. É um livro que é forte, gente. Ele tem todos esses... Tudo isso que eu tô passando para vocês aqui, ele tem. Ele tem outros diversos relatos, mas ele também tem uma questão de que esse senhor vai entender que mesmo aos 70 e poucos anos, ele é um ser humano e ele quer fazer bem para as pessoas que ele ainda gosta, sabe? Que são pouquíssimas, mas que ele se vê em condições de fazer isso e na primeira oportunidade que ele tem, ele vai fazer isso, sabe? E chega num ponto que ele sabe que ele não vai durar, mas que se ele puder ajudar essas pessoas que são mais novas e que têm condições de seguir até um quilombo, porque era a maior esperança que eles tinham naquela época, era de atingir um quilombo onde eles pudessem se sentir um pouco mais seguros dentre os deles, né? Ele vai fazer. E aqui a gente vai ter narrações de famílias e de crianças que fugiam do engenho onde morava e dos alarmes que eles davam, os senhores, né, para que os engenhos ao redor soubessem que haviam fugitivos. E ele vai nos narrar toda esse funcionamento do engenho, sabe? Então são pesquisas que a autora fez e que ela passou para nós aqui através dessa história do cachorro velho, mas que realmente, pessoal, assim, qualquer um que tiver interesse pode ir no arquivo da sua cidade, pode ir no arquivo histórico da capital do seu estado, se no seu município não tiver, e pedir para ter acesso a documentos. Quem estiver fazendo pesquisa histórica, tá tudo lá, gente, tá tudo lá. Vocês podem ir, vocês podem pesquisar, vocês podem levar o período, né? É um trabalho que exige, porque para quem não tem noção, né? Tô explicando assim, para quem nunca fez pesquisa, para quem não... É um processo lento, são vários dias que a gente vai pegar, se for fazer uma pesquisa de jornal, são diversos dias que você vai pesquisar. Antes de chegar ao arquivo, você tem que se programar, você tem que ver qual é o limite, início e fim da sua pesquisa. Você vai ter que chegar lá, você vai pegar aqueles materiais, se for jornal, digamos, daquela época, e você vai ficar folheando, literalmente, se não tiver ainda digitalizado, você vai ficar literalmente folhando ou olhando digitalizado de um por um, até procurando
matérias sobre o assunto que você está pesquisando. Então, assim, é um processo que é lento, mas se você chegar no arquivo e pedir da sua cidade, da sua região, geralmente nas capitais tem mais, tá? Mas da época da escravidão, da abolição, pós-Lei Áurea, vocês vão encontrar tudo isso. É bem forte, sabe? As descrições que eles faziam, que eram feitas dos escravos para venda, tem valores, tem tudo. Então, assim, é de querer pesquisar, de querer entender o que realmente aconteceu. Eu digo isso aqui porque eu sou graduada em História, eu já fiz pesquisa e eu vejo muita gente levando assim como se a pesquisa histórica não fosse nada, sabe? Como se o historiador passasse adiante só o que ele leu em algum livro. Ou tirasse da cabeça a ideia, né? Vozes da cabeça. Não, gente, é um processo no qual você vai ter acesso ao relato, você vai ter acesso ao documento, ao funcionamento daquela época, tá? Isso acontece em todas as áreas da história. E é um processo que eu acho maravilhoso, né? Por isso que continuo na área. Mas eu quero dizer assim, historiador não fala bobagem porque veio na cabeça, sabe? Isso tudo são estudos, gente. Então, assim, eu peço, sabe, que valorizem o trabalho alheio, tá? Porque ele leva tempo, ele é um processo científico e é ele quem traz essa informação do passado para a atualidade. Eu sou apaixonada por história, né? Por isso que... Enfim, voltando ao livro, fecho parênteses, me empolguei. É uma obra muito boa, vale super a pena, tá? Vocês lerem. Ele tem essas passagens que dão uma dor, assim, sabe? Dói no coração a gente ler. Mas aqui trata-se de uma ficção, tá? Ela coletou dados e ela foi colocando nessa história, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me acompanharem, tá? Eu espero que vocês tenham ficado com um pouquinho de vontade, pelo menos, de ler essa obra, porque ela é uma obra curta, mas ela é uma obra densa de sensações, de história mesmo, sabe? Vale super a pena, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.